momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o espírito da fé, o espírito da fé viva, da fé inteligente, da fé racional, a fé que se apoia na palavra de Deus, porque a fé do Espírito Santo vem para nos guiar até o altar, onde está o trono do Deus Altíssimo. Que esta fé venha envolver você, amiga e amigo ouvinte, para que você tenha coragem para obedecer à intuição, o direcionamento que o Espírito Santo te dá através da fé. O Espírito Santo dá a fé para que nós venhamos obedecê-lo, para que nós venhamos agir, para que nós venhamos comprovar que as suas promessas valem tanto para hoje quanto valeram no passado, porque Deus não muda. Deus é o mesmo. O que Ele foi, Ele é e o será para sempre. Portanto, a fé de outrora é a fé de hoje, é a fé de sempre, é a fé que vem do Altíssimo Deus para envolver e guiar aqueles que são sinceros. Deus abençoe a todos os que creem em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós tratamos de casamento, quando nós começamos a namorar, depois vem o noivado, depois vem o casamento, todo esse princípio de envolvimento com a outra pessoa para a constituição de uma família, o amor, sentimento, não tem condições de sustentá-lo. Nenhum amor, sentimento é capaz de sustentar um casamento. Mas o amor que nós tratamos na Bíblia, Deus é amor. E o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como nós podemos amar a Deus se nós não o vemos, se nós não o tocamos, se nós não o sentimos? Como você pode amar uma pessoa que você nem sabe como ela é? Você não tem ideia de como ela é. Então, o amor que nós tratamos aqui na Bíblia, que a Bíblia trata, diz respeito à fidelidade. A fidelidade. Tanto é que o primeiro grande mandamento da lei de Deus é: não terás outros deuses, que significa que nós temos que ter fé
apenas em um só Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Eu não conheço Deus, mas eu creio no Deus de Abraão, eu creio no Deus de Isaac, eu creio no Deus de Israel. Então você está crendo na pessoa do Todo-Poderoso. Ainda que você não o conheça, mas você crê naquele que foi leal, fiel aos seus servos no passado. Então, quando nós tratamos na constituição de uma família, a primeira coisa que a gente pensa é na fidelidade. Porque o amor que se inicia no namoro é querer uma pessoa a outra, não é verdade? Lembro que quando eu comecei a namorar a Esther, então eu a queria para mim e ela me queria para ela. Então, esse era o amor, que tinha muito mais a ver com o querer do que propriamente um sentimento. Porque como que eu poderia amar uma pessoa que eu estava começando a conhecer? Então, o amor que nós dizemos que temos um para com o outro, ele envolve fidelidade, ele envolve entrega, ele envolve doação, ele envolve sacrifício. Porque quando nós envolvemos a fidelidade, nós envolvemos também o sacrifício. Quando nós envolvemos amor, nós envolvemos sacrifício. Você vê que o amor que Deus deseja de nós é muito mais, infinitamente mais, ou infinitamente maior do que pura e simplesmente um sentimento. Um sentimento. Porque o amor puro e verdadeiro é aquele que envolve entrega, doação, tê-lo como primeiro em nossas vidas. Então, quando você trata de casamento, quando você trata de união, quando você projeta a sua família, você quer ter apenas aquela pessoa do seu lado para o resto da vida, não é assim? Você elege, por exemplo, eu elegi a Esther para ser a minha esposa. Então, a partir daí, nós começamos o nosso relacionamento de fidelidade, de entrega, de doação, de sacrifício, de aturação. Então, nós tínhamos que aturar um ao outro. Eu tinha que aturar os defeitos dela e ela também tinha que aturar os meus defeitos. Aliás, ela tem que aturar os meus defeitos, eu tenho que aturar os defeitos dela. Então, quando nós entramos nesse relacionamento de aturar um ao outro em ordem, em fidelidade, então nós estamos amando de fato e de verdade. Agora, quando nós, se por acaso tivéssemos sustentado o nosso relacionamento em cima de um sentimento puro e simplesmente, na hora da rebordosa, na hora da aflição, na hora que tivéssemos que aturar o defeito um do outro, aí a gente não ia aguentar, a gente não ia sacrificar. Então, nós verificamos, conferimos que esse tipo de amor que envolve fidelidade, consideração, doação, sacrifício, entrega, quando nós começamos a avaliar esse tipo de amor, nós estamos falando do amor que diz respeito ao Altíssimo. O amor que envolve temor, o amor que envolve fidelidade, o amor que envolve consideração,
o amor que envolve entrega total, sacrifício e eleição de um único Senhor nas nossas vidas. Quer dizer, da mesma forma como eu considero o nosso relacionamento, o nosso casamento, Esté e eu, como nós o consideramos, a nossa fidelidade, o nosso amor de verdade, a nossa consideração, a nossa entrega, a nossa devoção um ao outro, o nosso sacrifício, aturar um ao outro. É a mesma coisa com respeito a Deus. Quando nós consideramos Deus como o primeiro na nossa vida, fidelidade para com Ele, consideração, doação, sacrifício. É claro que a gente não tem que aturar Deus, porque Ele é perfeito. Ele não tem defeito. Mas Ele atura os nossos defeitos. Ele sabe como nós somos cheios de falhas. Mesmo assim, Ele nos atura. Por isso, o nosso amor para com Ele tem que ser total. Ele tem que ser o primeiro em nossa vida, porque nós não temos nada a perder com Ele, nós só temos a ganhar. Nós só temos a ganhar. Porque o que nós temos para oferecer para Ele? Por exemplo, quando eu casei com a Esté, o que eu tinha de oferecer? Eu tinha que oferecer o que eu era, cheio de defeitos, cheio de falhas, algumas virtudes, mas um monte de falhas. E ela, o que ela tinha para oferecer para mim? Ela tinha que oferecer também as suas falhas, seus erros, suas fraquezas. Então, nós tivemos que aturar um ao outro e conciliar, combinar os nossos gênios, a nossa maneira de ser. Nós tivemos que nos combinar, nos adaptar um ao outro. Não foi fácil, como não é fácil. Foi difícil, mas por conta do juramento que fizemos no altar, então, nosso amor foi sendo colocado em evidência. Então, há sacrifício, entrega, doação, etc. Do mesmo jeito é com Deus. Só que com Deus há uma grande diferença. Nós colocamos no altar dele o que nós somos, o que nós temos, do jeito que nós somos. Jesus disse, vinde como estais. E nós fomos. E o que ele ofereceu para nós? Ele ofereceu tudo, a plenitude da vida, abundância de vida, vida com abundância, salvação da nossa alma, perdão, o que os homens não perdoariam, ele nos perdoou. A compreensão que nós queríamos de outras pessoas e que não recebemos, dele nós fomos completos. Ele nos compreendeu, nos aceitou do jeito que nós somos, que nós éramos. Ah, que maravilha de amor. Agora, quem garante que ele nos aceitou? Quem garante que nós só ganhamos com ele? E que ele que tinha que nos aturar? Quem garante? É a fé. Mas que fé? A certeza, a convicção. Sabe? Aquela convicção íntima que nós tivemos. Aí, o que acontece? Essa convicção íntima vem do próprio Espírito Santo. Ele nos deu a fé justamente para isso. Para que nós elegêssemos o Senhor como primeiro na nossa vida. O primeiro de tudo. Acima de tudo. Acima das nossas vontades. Acima das nossas paixões. Acima dos nossos projetos pessoais. Eu lembro, e eu sempre falo isso, uma vez eu estava andando na rua em direção ao meu trabalho,
pensando nos meus projetos, muito novo ainda, garoto, 18 ou 19, quase 19 anos. Então, eu ia na igreja, eu assistia às reuniões, eu tinha aceitado Jesus como meu Salvador várias vezes, mas eu pensava também em mim. Eu pensava nos meus projetos pessoais. Eu estava fazendo o pré-vestibular, eu queria fazer a faculdade de engenharia, enfim. Eu estava me preparando e pensando, andando e pensando nos meus projetos, nos meus sonhos pessoais. Foi quando o Espírito Santo, forte, sim, falou forte dentro de mim e disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele só falou isso. Ele só falou isso. O que adianta você ganhar tudo isso que você está pensando, projetando, sonhando, e perder a sua alma? O que adianta? Quando ele falou isso, a ficha caiu. Na mesma hora, instantaneamente. Você sabe que quando o Espírito Santo fala, ele não deixa dúvida. Ele não deixa a mínima dúvida. Pode vir o mundo, o diabo, pode vir o inferno, pode vir quem quer que seja, que não consegue desvencilhar o nosso objetivo daquela voz, a certeza daquela voz. O que adianta, rapaz, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Naquele momento, eu pesei a minha vida. Naquele momento, eu pesei os meus sonhos, meus projetos pessoais, e eu imediatamente respondi: não, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu vou optar pela tua vontade. A partir daquele momento, o gosto de estudar, sabe? Aquela vontade de conquistar um diploma e ter uma profissão bastante promissora, aquela vontade passou. Aquele sonho meu acabou. Eu estudava, continuei estudando, mas sem aquela paixão, sem aquele sonho, sem aquele objetivo. Eu estava estudando. Eu dei continuidade aos meus estudos. Eu não parei os estudos, mas os estudos já não eram mais prioridade na minha vida. Assim foi quando eu conheci a Esther. Quando eu a conheci, então a minha prioridade era tê-la comigo, porque eu sabia que ela havia sido direcionada pelo Espírito Santo para mim. Foi Deus quem me deu. Foi Deus. O Espírito Santo a deu para mim. Então, eu sabia que era de Deus. Então, a partir daquele momento, eu já não tinha mais olhos para mais ninguém. Era só ela. Somente ela. Então, assim também, quando o Espírito Santo fala com a gente só tem voz, ou melhor, a gente só tem ouvidos para o Altíssimo, para aquilo que Ele fala. Só temos projetos, sonhos, para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Todas as minhas vontades eu sujeito ao meu Senhor, que Ele seja glorificado na minha vida. Eu quero só fazer a vontade dEle. Não interessa se essa vontade contraria a minha. Eu não tenho mais vontade. Seja feita sempre a vontade do meu Senhor. A partir do momento em que o Espírito Santo falou: o que adianta, rapaz, você ganhar o mundo inteiro, conquistar os seus sonhos e depois perder a sua alma? Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós elegemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, Ele se torna o primeiro na nossa vida. Ele se torna o primeiro em nossas vidas. Aí
é como nós falamos inicialmente. Aí entra fidelidade, amor, consideração, temor, entrega, doação, sacrifício. A gente nega o nosso ser, a nossa vontade, para fazer a vontade dele. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, na minha vida, como é feita no céu. Assim também é o casamento. O casamento envolve isso. Envolve o amor, envolve a fidelidade, envolve a consideração, envolve entrega, envolve sacrifício, envolve também a tolerância. Tolerância com a outra pessoa. Você tolera a outra pessoa, você tolera as falhas da outra pessoa, assim como as nossas falhas também são toleradas. Então, há o casamento. Mas, por exemplo, a minha vida passou a ser do meu Senhor. Então eu passo a viver em função dele, da sua vontade santa, sagrada. Da mesma forma, quando eu me casei, a Esther passou a ser a primeira pessoa nesse mundo, para mim. Primeiro Deus, claro, o meu Senhor Jesus. Mas depois, a Esther passou a ser a primeira na minha vida. Então ela passou a ser o centro da minha vida aqui na Terra, a minha vida física. Quer dizer, quando qualquer coisa que eu provasse, qualquer coisa que eu conquistasse, eu dividiria com ela. Eu dividia com ela. Eu não conseguia comer uma guloseima na rua tão gostosa sem pegar um pedaço, ou uma parte, ou mesmo o inteiro, e levasse para ela também provar. Por quê? Porque ela era a primeira na minha vida. Assim são os dízimos, minha amiga e meu amigo ouvinte. Dízimo quer dizer primícias. Primícias, primeiros frutos. Primeiros frutos. Os primeiros frutos da nossa vida, nós oferecemos, ou melhor, devolvemos. Oferecemos? Não. Nós devolvemos àquele que é o Senhor da nossa vida. Aí você pergunta, mas o bispo, Deus precisa de dízimos e ofertas? Não, ele não precisa de nada. Mas as primícias, os dízimos que nós oferecemos no altar, representam, tipificam, mostram, provam que ele é o meu Senhor. É como aliança, nós falamos isso ontem. Aliança. Você sabe que a aliança é o sinal de compromisso que eu tenho para com a Esther. Eu tenho um compromisso com a minha esposa, está aqui, está marcado na minha mão. Da mesma forma, ela tem aliança marcada no seu dedo, que ela está compromissada comigo. Ora, qual é a aliança, qual o sinal de aliança entre eu e o meu Senhor Jesus? Justamente os dízimos, as primícias. Não há outro. Não há outro. De forma física, tocável, só existe os dízimos. Não é a minha ida na igreja que prova que eu sou de Deus, que eu sou servo de Deus, que Ele é o meu Senhor. Eu posso ir à igreja, viver dentro da igreja e ainda assim não servi-lo. Existem muita gente, muitos pastores, bispos, auxiliares, gente que trabalha, oficial de igreja, que faz o seu trabalho por fazer, como sua profissão. Quer dizer, são pessoas que servem mais a si mesmas do que o próprio Senhor. Mas quando nós devolvemos a Deus as primícias de tudo que Ele nos deu, então nós estamos sinalizando
que somos servos dele. Sinalizando. Há pessoas que são servas de Deus, são dizimistas, no pouco, mas quando começam a receber muito, então começam a se desviar e achar que ela está dando muito para a igreja. Se esquecem de que Deus é o dono, que deu a ela aquilo tudo, aquele montante, seja muito, seja pouco. Jesus disse que quem for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Agora, se a pessoa não é fiel no pouco, como é que ela vai ser fiel no muito? Não vai ser fiel no muito. Então, Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, espera isso de você. Ele espera que você mostre para si próprio, prove para si mesma, prove para o mundo, prove para o diabo que ele é o seu Senhor, quando você coloca ou devolve as primícias no altar dele. Essa é a realidade. Então, o nosso relacionamento familiar, casamento, matrimônio, tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Imagine você, Deus fala no mesmo livro que ele orienta a fazer prova com ele nos dízimos, no mesmo livro ele fala que odeia o repúdio, quer dizer, a infidelidade. Ele odeia a infidelidade. Então, preste atenção, amiga e amigo ouvinte. Deus é tão glorioso, tão bacana, tão maravilhoso, como que eu diria, tão majestoso, tão misericordioso, compassivo, que ele nos dá até o direito de prová-lo. Quando nós somos fiéis a ele, nós temos o direito de chegar aqui, Senhor. O Senhor prometeu, está aqui escrito. Então, agora eu estou precisando, eu estou nessa situação, eu estou nesse beco sem saída, e eu preciso que o Senhor tome uma providência. Você pode ter certeza que ele vai atendê-la por conta do relacionamento entre servo e senhor que você tem mantido aqui no mundo. E é isso que nós vamos fazer a partir desse domingo agora. De domingo a domingo, do dia 7 ao dia 14, nós vamos ter prova com Deus, vamos fazer prova com Deus. Ele mesmo diz, provai-me. Ele não fala nem provai a minha palavra, ele diz, provai-me, a mim, provai a mim, se eu não abrirei as janelas dos céus sobre vós. Então, nós vamos fazer prova com Deus de domingo a domingo. Então, cada dia, nós teremos uma prova especial. Prova para a cura divina, prova para a libertação, prova para salvação, prova para receber o Espírito Santo, prova para receber a plenitude de vida, a prosperidade, enfim, prova para tudo. Se você tem fé, minha amiga, se você tem sido fiel a Deus nos seus dízimos, se você tem sinalizado que é servo dele, então você está em condições de subir no altar e dizer, Senhor, está aqui escrito. Você deve até levar a Bíblia para a igreja durante essa semana, para mostrar para Deus, abrir lá em Malaquias 3:10. Está aqui escrito, Senhor, apontar o dedo. Aqui não está escrito. Eu quero ver isso acontecendo na minha vida. Você tem coragem para isso? Se você tem coragem, é porque você tem fé. E se você tem fé, é porque o Espírito Santo lhe deu essa fé. Graças a Deus. Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver para ti, meu Senhor. Com muita alegria eu reconheço que tudo vem de ti, e
sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Não tocarei, Senhor, naquilo que é teu. Serei fiel a ti, pois esse é o meu prazer. E tudo que em minhas mãos ficar, o Senhor vai abençoar. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Pois é, eu estava pensando aqui, a gente pensa, quando Deus fala, o próprio Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o Eterno, diz: provai-me nisto, provai-me nos dízimos, nas ofertas. Os incrédulos ficam debochando, rindo da gente, é ou não é? Todas as pessoas incrédulas ficam rindo. Ah, esses são os bobocas, estão aí dando dízimo para o bispo, para o pastor, que não sei o quê. Mas esses bobocas, esses mesmos bobocas, eles apostam no cavalo, na corrida de cavalos. Os mesmos bobocas apostam na loteria, é ou não é? Eles têm fé para apostar na loteria, eles têm fé para apostar na própria profissão, nos estudos, nos seus investimentos, na bolsa de valores. Eles têm fé para apostar no novo relacionamento e não dá certo, apostam novamente. E eles vão apostando e vão perdendo, vão apostando e vão perdendo, vão apostando e vão perdendo. Mas eles têm fé, têm coragem para fazer as apostas e se arrebentam. E depois ficam rindo da gente. Nós apostamos na palavra de Deus, que é infalível. Então, olha só a diferença
entre aqueles que apostam na palavra de Deus e aqueles que apostam nas coisas do mundo. Olha só a diferença. Vamos ouvir testemunhos agora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos trabalhar aí agora. Eu me chamo Juliana, eu tenho 37 anos e antes de eu chegar na igreja, eu já tinha 17 anos e era mãe de 2 filhos. Tinha um desejo de vencer na vida, mas não sabia como e não tinha nenhuma perspectiva. Então, eu achei que eu tendo uma profissão, que se eu tivesse uma faculdade, isso ia mudar a minha história. Então, eu investi nos meus estudos, limpei jazigo de cemitério para conseguir dinheiro para pagar prestação dos empréstimos que a gente fazia para pagar a faculdade, de tão dura e miserável que era a minha vida financeira. Então, eu me formei, achei que com diploma, sendo uma doutora, eu iria ter uma vida financeira próspera. Só que tudo não passou de uma ilusão. Tinha meu diploma e nada de emprego. Eu não consegui emprego nem de auxiliar de serviços gerais, não menosprezando. Nada, 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 nada. Então, eu fiquei depressiva, frustrada, achava que minha vida não tinha solução, eu não tinha autoestima nenhuma, não tinha nenhum desejo de viver. E além de toda essa desgraça financeira, eu tinha uma doença incurável, a qual eu não poderia mais doar sangue. E isso me frustrou ainda mais, porque eu, profissional de saúde, não poder doar o meu sangue para o meu próximo, isso me deixou muito para baixo. Foi nesse fundo de poço, num beco sem saída, que graças a Deus eu encontrei a Igreja Universal, toda destruída, achando que não tinha solução para os meus problemas. Mas, ao ouvir a palavra, eu vi que tinha uma luz no fim do túnel. Eu vi que para o meu problema tinha solução e aquilo começou a alimentar a minha fé. E ouvindo a mensagem do dízimo, eu vi que eu precisava fazer uma prova com Deus. E como eu não tinha nada a perder, obedeci. Só que eu não trabalhava, não tinha renda nenhuma, como eu ia dizimar? Então eu falei para Deus, Deus, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, eu vou ser, o meu primeiro salário, eu vou colocar todo no altar. E eu vou ser dizimista fiel. E não deu um mês, eu consegui meu primeiro emprego. E mesmo ganhando pouco, muito pouco, eu fiz a minha prova com Deus. Deus me abençoou, me abriu uma porta muito maior. E a qual, eu continuando a obedecer a palavra, a minha mente foi aberta. E eu vi que além de uma carteira assinada, eu poderia ter a minha empresa. Eu poderia, ao invés de ser empregada, eu poderia dar emprego às pessoas. E fiz mais uma prova com Deus, agora que eu aprendi o caminho. E foi o que aconteceu. Eu consegui a minha primeira empresa, que era pequena, mas arrebentava. E eu falei, não, agora eu quero mais, quero o dobro, porção dobrada. Fiz uma outra prova com Deus, porque eu queria ser, não uma das melhores, eu queria ser a maior. E hoje eu comprei a minha concorrente, sou a melhor e a maior da minha cidade. Eu tenho carro importado, moro muito bem, como, visto o que eu quero. Eu que era uma mãe frustrada. Hoje, eu me sinto a mãe mais feliz do mundo, porque eu posso proporcionar para os meus filhos o de melhor. Tudo que eles querem comer, beber, vestir, eu consigo proporcionar. A minha família é unida, a minha família é feliz, a gente viaja, a gente passeia. Hoje a gente tem lazer. Hoje a gente é feliz. A faculdade me trouxe conhecimento profissional, mas somente a minha prova com Deus e a minha obediência é que me trouxe sucesso profissional. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você veja que maravilha, né? A Juliana aprendeu a apostar na palavra de Deus. E hoje ela tem uma vida diferenciada. Ela apostou, eu não sou contra a pessoa estudar, se formar, não, pelo contrário. Eu acho que todos deveriam ter uma formação profissional. Mas, entre apostar na palavra de Deus e apostar no que o mundo oferece, minha amiga, meu amigo, o que Deus oferece, o que Deus sugere para nós, convida a gente a prová-lo,
é muito mais. Não tem comparação com as provas desse mundo. Quer dizer, ela mesmo apostando na sua condição, apostando na sua profissionalização, seu curso profissionalizante, ela ainda assim era desempregada e não tinha condição nem de trabalhar, quer dizer, não tinha emprego, estava desempregada, mesmo profissional da área de saúde, uma doutora. Mas quando ela ouviu a palavra de Deus, ela aprendeu o caminho do altar, a vida dela mudou. E olha só o que ela conquistou. Olha a qualidade de vida que ela tem. Por quê? Porque ela apostou na palavra de Deus. Você que está me ouvindo aí, você está com um problema econômico, então você vai ter chance agora, essa semana agora, você vai ter chance de fazer uma prova com Deus, fazer o que Juliana fez. Para que você venha conquistar o que ela conquistou. Essa é a fé da palavra de Deus. Essa é a fé do Espírito Santo. Deus dá fé para que nós tenhamos coragem de agir essa fé. Se você não tem coragem para agir a sua fé, você não tem coragem, porque você não tem fé, você não recebeu essa fé, então fique onde está. Não tem problema não. Mas eu estou falando para aqueles que receberam. Olha, você que recebeu fé, agora vamos separar. Você que recebeu fé, ei, você que tem essa fé na palavra de Deus, então você vai apostar, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Essa semana agora, de domingo a domingo, de 7 a 14, você vai ter chance de fazer prova com Deus. Com muito ou com pouco, não importa. Aposto que você tiver. Aposto que você tiver. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos ouvir mais um testemunho. Meu nome é Valéria. Eu cheguei com muitos problemas. Eu tinha problemas financeiros. E devido a tantos problemas financeiros, eu acarretei uma depressão muito forte. Então, os problemas financeiros eram tantos que para a gente fazer compra, a gente tinha que emprestar cheque de parentes. Então era humilhante, porque todo mês a gente tinha que cobrir um cheque e emprestar outro, para poder fazer a compra do mês. E com isso, os filhos pediam um presente, no Natal a gente não podia dar. Pediam um presente no aniversário, a gente não tinha para dar. E eles viam os outros tendo e eles não tinham. E com isso, a minha depressão só aumentava, porque era uma vida de muitos fracassos, onde a gente não tinha o melhor para comer, a gente não podia fazer uma viagem com eles. Então era muito sofrimento. É horrível a gente ver um filho pedir uma coisa diferente para comer, um bombom, a gente não poder dar. Então com isso o sofrimento era trágico. Era noites chorando, manhãs que a gente acordava pensando, hoje vai ser diferente. E tudo era igual, sem nada. A gente gastava muito dinheiro em farmácia, inclusive a metade do salário do meu esposo ia para a farmácia, onde a gente tinha que comprar antibióticos. Meu filho operou, quase perdeu a vida, porque a gente não tinha condição de pagar um bom médico. Então a gente fez tudo via SUS, etc. E ali eu vi também que eu podia perder ele a qualquer momento por falta de não ter condição nenhuma, né? Eram muitas doenças. Eu tive reumatismo crônico e várias doenças que a gente precisava do remédio mensal. E com isso o nosso salário ficava lá. E numa dessas noites, né, onde eu não dormia, né, devido aos problemas, pensando naqueles problemas, tentando resolver, né? Só que eu não achava que não tinha perspectiva nenhuma. Aí eu assistindo a TV, eu vi um testemunho, onde a história que falava ali era totalmente igual à minha. Aí eu disse, não, eu vou lá, eu quero conhecer, né? E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Aí quando eu cheguei, achando que não tinha condições nenhuma, foi passado para mim uma palavra, que ali tudo seria diferente, né? Onde tudo se faria novo na minha vida. E foi assim que eu comecei a lutar com Deus e comecei a fazer os propósitos, fiz uma aliança com Deus e ouvindo, né, a palavra da fé, onde foi passado para mim como que eu deveria estar agindo, né, me tornando uma dizimista. Foi passado para mim, eu falei, eu vou fazer essa prova com Deus, né, porque eu não tinha nada a perder. Pela situação que eu já vivia, não tinha nada para ser tirado de mim. Então eu falei, eu vou provar dessa palavra para ver se é verdadeira e se vai funcionar na minha vida. E foi assim que eu fiz. Depois dessa prova, eu comecei a conquistar, coisa que não funcionava comigo. Eu comecei a conquistar. O nosso trabalho foi melhorando, a gente já foi vendo diferença, a gente já não gastava mais em farmácia como a gente gastava antes, né? Já foi o primeiro resultado, onde graças a Deus a gente foi curado.
de todas as enfermidades. Nós temos 2 empresas hoje, uma no ramo financeiro e uma no ramo de semijoias, onde a gente, graças a Deus, é abençoado muito, né? Deus tem honrado cada passo que a gente dá, por a gente ter essa aliança com Deus, por a gente ter provado a Deus. Deus também provou que era com a gente. O meu casamento, que estava prestes ao fracasso, né? A gente já estava separando, hoje meu casamento está restaurado, somos muito bem casados, nos damos muito bem, somos felizes. Os meus filhos, que não tinham condição de comer um bombom, né? Como eu disse, hoje são homens de Deus, formados, hoje têm seus carros, hoje têm sua empresa também, são empresários. Depois que eu provei e vi o resultado, né? Vi que Deus era comigo, Ele que tem me ajudado, Ele que me tem sustentado, passou a ser uma coisa constante na minha vida. Essa prova é diária, é constante. Eu tenho prazer em ir para o altar e provar a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai me responder, como Ele tem me respondido até aqui. Pois é, você verifica que quando a pessoa aposta nas coisas desse mundo, aposta no seu time, aposta na loteria, aposta no jogo de bicho, aposta no jogo de cavalo, na corrida de cavalo, aposta em qualquer coisa, ela aposta com alegria, ela não aposta com tristeza, não é verdade? Duvido que uma pessoa que aposta, o apostador, aposta com tristeza, com agonia, com desprazer. Não. Quando a pessoa aposta nas coisas desse mundo, aposta com prazer, com alegria. Mas quando a pessoa quer fazer uma prova com Deus, ela lamenta, ela fica triste. Ah, eu tenho que fazer isso, eu vou ter que fazer. Ah, não. Quer dizer, ela manifesta tristeza. Quando ela paga o dízimo, quando ela devolve as primícias para Deus, a primeira parte para Deus, se ela faz com tristeza, se ela faz lamentando, se ela faz obrigada, então, minha amiga, meu amigo ouvinte, aquele dízimo não vale nada, porque Deus se sente ofendido. Ele te deu tudo. E o que custa você dar o mínimo para Ele? A 10ª parte, a primeira 10ª parte para Ele. O que custa? Custa apenas a obediência, não custa sentimento. Obediência. E se você obedece o Senhor com alegria, o Senhor vai abençoar a sua vida. Não só no que diz respeito à economia, no dinheiro, a conquista material, mas Ele vai abençoá-lo no casamento, Ele vai abençoá-lo na vida física, saúde, enfim, Ele vai abençoar a sua vida. Claro que você vai ter problemas, claro que você vai enfrentar problemas, mas Ele vai abençoar, Ele vai fazer você conquistar. Você verifica aí que nesses testemunhos, as pessoas não quiseram ser empregadas. A Juliana queria trabalhar como empregada, mas quando ela desafiou Deus, ela teve a visão, ela teve o entendimento, ela teve a fé para partir para ser empresária. Não para ser rabo, mas para ser cabeça. É isso aí. Quando a pessoa é de Deus, ela tem visão das grandezas de Deus e ela quer coisa grande. E é por isso que nós estamos convidando as pessoas para fazer uma prova, apostar. Essa semana será a semana da aposta na palavra de Deus. Ao invés de apostar no cavalo, ao invés de apostar no jogo do bicho, ao invés de apostar na loteria, ao invés de apostar na sua própria profissão, na sua vida, na bolsa, no dólar, seja lá o que for, aposte na palavra de Deus. Você vai ver a diferença. Faça um teste. Faça um teste. Faça um teste. Se você obedecer e não acontecer nada, eu deixo de pregar o Evangelho. Eu paro de pregar o Evangelho. Porque eu tenho certeza que você vai arrebentar. Em nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos ouvir mais um testemunho para você verificar, para você conferir que Deus não é brincadeira. Deus, o que Ele promete, Ele cumpre na vida daqueles que obedecem à sua palavra. Obedeceu, então, pode ter certeza que Ele
vai cumprir a parte dele. Eu era uma pessoa vazia, uma pessoa triste. Eu não tinha felicidade. A minha felicidade, entre aspas, eu tentava preencher entre amigos, saindo. Então eu cheguei uma pessoa muito vazia. Eu tinha um complexo de inferioridade, começava daí. Eu era uma pessoa triste, uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito impaciente. A partir do momento que eu passei a vir, eu percebi que eu fui mudando aos poucos. Cada palavra que eu via, aquilo foi me mudando. E no início, na verdade, eu não percebi de início essa mudança. Só que quando eu não ia, eu acabei sentindo falta. Eu falei, nossa, mas eu estou sentindo falta. E eu acabei percebendo que as pessoas que buscavam, os jovens, eles eram diferentes. Eles não precisavam do que eu precisava para ser feliz, aparentemente. Foi uma vida de sacrifício, de muita obediência. Não foi fácil. Não foi do dia para a noite. Foi uma questão de perseverança, de muito sacrifício. Depois que eu fiz a escolha de ter um encontro com Deus, de ter uma vida diferente. Eu queria ter uma vida de qualidade. E não só aqui fora, mas eu queria ter uma vida... Primeiro, eu queria mudar interiormente, que eu sabia que as outras coisas seriam consequências. Porque eu já ouvia isso, eu já via isso nas outras pessoas. Então, me interessava mais em ler a palavra de Deus e buscando em uma noite de busca, mesmo uma quarta-feira, eu buscando, era a coisa principal da minha vida. E foi uma noite que dentro de mim veio uma paz que eu nunca tinha sentido. Uma paz, uma alegria tão grande, é inexplicável, que a minha única vontade era sair falando desse amor para as pessoas. A primeira coisa, depois daquela noite, eu queria passar o que eu tinha recebido para as outras pessoas, né, que era o meu encontro verdadeiro com Deus, que da mesma forma que Ele mudou a minha vida, Ele podia mudar a vida dessas pessoas também, que estavam sofrendo, que viviam da mesma forma que eu. E depois desse encontro, eu nunca mais fui a mesma pessoa. As coisas na minha vida foram fluindo aos poucos, né, com o passar do tempo, que é questão de perseverança, mas o principal é o encontro com Deus. E eu busco isso, guardar isso pro resto da minha vida. Graças a Deus. O Espírito Santo, que é a plenitude de Deus, a totalidade de Deus dentro da gente. Ela conquistou e hoje ela tem uma vida diferenciada. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Fique com Deus e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá. Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá.
preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá.